primeira pergunta é: qual a situação do mercado da publicidade na sua opinião? Então, o mercado, ele tem variado muito, assim, crescido muito, na verdade, no sentido digital. E muitas pessoas ainda não conseguiram acompanhar isso aqui no Brasil. Porque a gente vê muitas agências de publicidade no exterior que é totalmente disruptiva de verdade ali. E aqui a gente ainda depara com o mercado mais tradicional, que é o básico, que é o media off. E aí a gente está perdendo um pouco de oportunidade dentro do que é possível no digital, que é o data-driven, que é a orientação de dados, né? A gente conseguir impactar um público-alvo através dos dados, a gente conseguir usar, monitorar mesmo cada ação de um usuário dentro da internet para conseguir alcançar ele, e tanto nas vendas quanto até num conceito ali de campanha para ele ser impactado. Então, na minha opinião, no Brasil ainda está caminhando para o que deve ser, sabe? Mas você fala em sentido financeiro. Acho que assim, nos dois casos. Entendi. Agora, no sentido financeiro, tem crescido bastante. Eu acredito que mais para dentro de agência, o que acontece muito, que eu expliquei, assim, falando a verdade, a gente quase se mantém de licitação, porque são os contratos que são maiores, né? Os privados mesmo, você tem que ir atrás, tem que fazer uma prospecção de clientes. Então, se a gente não consegue ali, às vezes, não falando a agência em si, mas se a sua agência, no caso, não consegue passar uma licitação em que o valor, ele tem uma meta de valor que vai ajudar a manter, aí para você vai ser escasso, sabe? Porque o privado é bem difícil você ir prospectando. Porque as pessoas hoje em dia, elas preferem recorrer a alguém que está trabalhando, assim, não sozinho, né? Mas que tem uma pequena empresa ali, que tem 2 socials, que tem alguém que faz tráfego pago, do que usar toda essa estrutura que a gente tem aqui e valorizar isso. Você acha que tem diferença a questão de Estado? Porque, igual assim, antes Minas tinha uma certa imagem, né, por questão de publicidade, né? Só que depois da questão política, isso do século, a coisa mudou. Você acha que Minas perde muito? Minas perde muito, se a gente comparar, e não só assim, sendo com um olhar só o Sudeste, sabe? Em Manaus tem tanta agência que tem conceitos e peças totalmente diferentes, que as pessoas às vezes, se você entrar no Behance, não sei se você já viu esse site do Behance, que é pegar referências às vezes para design, para criação, tem várias agências lá, e a maioria das agências que se destacam é de Manaus. Então, no sentido criativo, Minas Gerais perde um pouco, sim. Agora, nesse sentido mais tradicional, eu acredito que Minas Gerais se mantém, sabe? Ele está num equilíbrio ali. A gente não compete tanto como São Paulo, mas a gente ultrapassa talvez Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais voltado para influência, tem aquela Mind 8 da Preta Gil, não sei se vocês já viram essa agência, mas são agências mais assim, voltadas para o mercado global, mundial, de influência, de internet. Eles conseguem, alcançar isso, mas se a gente estiver falando de agência mesmo, a gente está ali entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas a gente não ultrapassa São Paulo. Você acha que deve mudar muito com essa questão do digital nos próximos 5 anos, por exemplo? Não, isso com certeza. A gente está enfrentando também, atualmente tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, mas que a maioria das coisas que a gente faz dentro do digital é monitorado. A gente consegue deixar rastros ali através dos cookies que a gente mesmo aceita. Então isso, se a gente comparar com 5 anos atrás e ver o quanto a gente conseguiu alcançar, só esse ano mesmo deu um boom, né, em mídia programática, que é uma mídia que a gente faz, que não precisa necessariamente ir no veículo, o veículo Facebook, o Instagram. Eles têm a própria plataforma que é o Meta Ads. E a gente anuncia pelo Meta Ads, mas a mídia programática é uma própria DSP que a gente entra nela e consegue jogar para outros aplicativos que estão dentro dessa DSP. Então, esse ano já deu um boom nisso. Imagina, assim, nos próximos anos, com certeza vai aumentar. Você considera, então, que seria o diferencial da agência? Daqui da nossa agência? Então, principalmente o que eu comentei no início da nossa conversa é que ela é uma agência 360, porque ela consegue entregar tudo o que a gente propõe a fazer. Nosso diferencial também está muito nos funcionários, porque eles são, assim, extremamente focados no que fazem, de entregar ali numa... Não falando,
puxando sardinha, sabe? Mas é uma galera que tem essa visão criativa, até o nosso contato mesmo, a gente conseguir conversar e entender o que o outro quer, o que o outro não quer. A gente já faz um estudo do público. A gente também tem aqui contrato, às vezes, de fazer grupo focal, que é você entrevistar outras pessoas para tirar uma amostragem ali, para saber se isso realmente funciona. A gente sempre está de olho em dados, a gente é orientado pelo Data Driven, que é algo que está sendo não tão utilizado esse ano ou por outras agências. A gente está mais assim na frente porque a gente consegue pegar tanto esses dados e orientar um público-alvo, mas também até na hora de apresentar o resultado. A gente só não apresenta métrica e tipo compra de CPA, custo por ação, ou CPM, custo por impressão, né, por mil impressões. A gente só não fica mostrando que a gente vê ali na internet. A gente faz o estudo dos ensaios, a gente tenta procurar a forma mesmo do que o cliente quer. A gente tem esse diferencial por saber entender mesmo o cliente e por conseguir oferecer não só com base no que o cliente quer, mas no que os dados conseguem mostrar, sabe? E na parte de comunicação dos departamentos, porque você falou que é bem aberto, né? Então vocês conseguem conversar. Só que tem alguma plataforma, alguma coisa que vocês usam para utilizar? A gente usa muito o Operandi, que é esse sistema que pauta é porque o Operandi, ele é mais para publicidade, porque ele consegue fazer PIs. Assim, eu vou falar da minha área, porque tem outros documentos que ele gera. O PI é um pedido de inserção de mídia. Por exemplo, eu preciso que... Foi aprovado 50 mil uma verba da Mídia On. E aí, não sei se vocês sabem, para a gente que trabalha no setor público, é 20% de comissionamento de mídia. Ou seja, se eu tenho 50 mil bruto, aí eu vou tirar 20% dali para comissão da agência e vou ficar com o restante para impulsionar, que é o dinheiro mesmo do cliente, né? Então aí eu preciso emitir um PI que é assinado pela prefeitura. Aí eu tenho que colocar nesse sistema do Operandi esse pedido de inserção para ser aprovado, e a gente só pode fazer isso em qualquer agência. A gente só pode fazer, é o processo mais chato assim, da publicidade. A gente só pode fazer essa campanha caso o cliente assine tudo ali bonitinho. Aí vai ter o CNPJ do veículo, que é o Facebook, às vezes tem TikTok, tem Spotify, que a gente está rodando muito agora. Então a gente vai por esse caminho, entendeu? Aí depois que assina, a gente manda. Aí caso, assim, fique faltando 5 centavos, um exemplo, do que foi gerado, a gente tem que gerar outro PI. Porque não pode faltar e nem sobrar para nenhuma campanha, porque é o dinheiro público, né, nesse caso, do setor público. Aí também a gente usa muito e-mail. Se precisa pagar um boleto de alguma campanha que o financeiro paga ou o cliente paga, aí eu falo ou com o atendimento que fala com o cliente, ou o financeiro paga e fala com o sócio para aprovar esse pagamento também, para todo mundo estar ciente. E para comprovar também, através do Operandi e através do e-mail que aquilo ali foi feito. Não é só... Tipo assim, a gente às vezes chega aqui e comunica, manda um e-mail e vem de anexo, né, que a gente brinca. Que eu mando um e-mail e venho aqui e falo, eu tô de anexo, você viu meu e-mail? A gente fica assim o tempo inteiro, sabe? Aí é isso. Então, na verdade, vocês têm uma comunicação mais casual, muitas vezes, né? Não é informal, assim. Não é... Você fala informal e casual? É formal. Ah, formal, entendi, formal. Não, é formal no sentido de formalizar dentro do e-mail, mas casual quando a gente só chega e comunica que a gente mandou e-mail. E aqui também é bem aberto, é muito acessível, né, conversar com os outros. A gente só manda mesmo para comprovar que a gente está mandando. E na parte de cobrança de resultado, como é que é isso? Tem uma cobrança muito forte, uma organização muito rigorosa? Você fala resultado para o cliente ou resultado do funcionário? Assim, para passar, às vezes, de um departamento para o outro? Eu tô 2 anos aqui, mais ou menos, né? E antes de eu estar aqui, era muito questionado que a gente não tinha uma equipe muito sólida, porque sempre parecia que tinha realmente pessoas que não estavam se engajando com o próprio trabalho, né? Então, hoje em dia, é uma coisa que o Fabrício fala muito, que a gente está com uma equipe muito sólida. Então, a cobrança de resultado, ela vai mais às vezes, por exemplo, houve um atraso em uma campanha, em algum planejamento. A gente sempre conversa, passa raiva também, não vou falar que não passa, mas a gente tem uma conversa mais dinâmica. E agora a gente está fazendo também não só o dinâmico, a gente está fazendo algo que é mais
privado, que é responder um formulário com todas as perguntas de feedback que a gente precisa ali. E às vezes comentar também o que atrapalha no dia a dia, sabe? Porque nem sempre é mil flores, né? Às vezes você lidar com outras pessoas, isso vai acontecer em qualquer lugar. Principalmente na faculdade, gente. Sair de lá com muitos inimigos. Na hora de contratar alguém, vocês têm algumas características específicas que vai trabalhar aqui para você? Você fala de capacidade, assim, de tipo, de tudo? Eu já participei de umas 3 entrevistas e sempre a gente vê, assim, dependendo do cargo, se for um cargo sênior, é claro que a gente vai precisar de alguém com X formação, mas hoje a gente tem 3 estagiários que estavam em formação. Acho que tem 5 pessoas que estão cursando ainda, sabe? Ela deve estar no 4º ou 6º período, por aí. Então a gente gosta de ensinar muito e ver esse crescimento. Não vou falar que existe assim, um plano de carreira, que é de você começar aqui e ir vendo, agora que a gente está iniciando esse processo, mas independente ali se está começando na área ou não, por exemplo, eu fui contratada e eu não sou jornalista nem publicitária, sou, assim, minha formação inicial é cientista política, né? Agora que eu estou terminando o MBA. Mas aí depende do que você tem a oferecer mesmo, do seu potencial. Se você é uma pessoa que nem eu na minha entrevista, eu fui uma pessoa extremamente analítica, que foi um ponto que a Tayane, que era antiga Midian, estou no lugar dela hoje, ela falou que eu era analítica, que podia ajudar muito nesse lado dos dados e tudo mais. Eu entrei para a campanha política, né? E então é isso, tipo, depende do que você tem ali de capacidade, tipo, não capacidade no sentido de capacitação, sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas no sentido de ter a oferecer algo legal, subtivo, que engaja. Sabe? Às vezes nem precisa ser muito comunicativo, só porque é assim. Mas se você tem ali suas qualidades, né, que é diferente. Tem alguma campanha que vocês fizeram que você mais gosta? Essa do Sindalva é muito legal, que é contra, né, a PEC. Mas a gente fez de campanha, vou falar mais de campanha eleitoral que eu gosto muito, porque a gente bateu mais de milhões de vídeos, né? A gente fez um para um candidato que ele era a favor, né, do ensino, na verdade não a favor, mas ele tinha pautas mais educacionais e mais para o ensino universitário e tudo mais, né? Ensino tanto público quanto privado. Então a gente pegou todo o mapa de Minas Gerais por CEP, onde tinha o UFMG, o ENG, Universidade de Viçosa, e foi colocando publicidades tipo no ON, né? Para cada pessoa ser impactada. Aí tinha um para professores, que ia chegar para professores nesses locais, e um para estudantes. Então, cada pessoa que passava ou entrava na universidade, eu fiz até um teste comigo entrando dentro do meu bairro, que eu ia virar, eu coloquei o saco de uma rua, e fiquei com a internet ligado com o Instagram, coloquei essa rua. Aí, assim que eu virei, tipo, eu tava de ônibus esse dia, eu virei e dei tipo um reload, assim. Aí na hora que eu vi, eu fui impactada. Aí eu falei assim, gente, isso é muito incrível. E ele chegou a ganhar, né? Chama de geofence, que é ir por CEP e é algo que é uma delimitação ali que hoje em dia tinha que ser mais utilizada, sabe? Que é o que a gente estava falando, que daqui 5 anos isso vai estar muito mais assim na nossa cara, assim, cara.